Olá pessoal do quinto ano, turminha 10, boa tarde para vocês. Não sei se vocês vão assistir de manhã ou à tarde, mas eu estou gravando boa tarde. Estou gravando à tarde, então é boa tarde. Pessoal, é o seguinte, essa aula gravada é de geografia. Aquele módulo, aquele conteúdo que nós estamos trabalhando da questão da altitude, a questão trabalhando do relevo, como é formado o relevo, os tipos de rocha. Então tem aquelas experiências que eu não deixei obrigatório, alguns fizeram. Eu vou colocar o vídeo do pessoal que fez nos grupos para deixar como exemplo para vocês, se o aluno autorizar. E nós vamos falar um pouco das atividades. Então essa aula gravada vai ser para vocês fazerem as atividades sobre aquele módulo, sobre a questão do relevo. Eu vou explicar para vocês as atividades, vocês vão fazer e me entregar daqui a uma semana, na quinta-feira que vem. Tá bom? Na live a gente corrige e fala mais sobre. Tá bom? Vamos lá então. Pessoal, esse capítulo assim, até caiu na prova um pouco algumas coisas, eu quero voltar nele, porque nós não conseguimos trabalhar ele, eu acho, de forma adequada. Então, é sobre a chamada crosta terrestre, a formação do relevo, as rochas cristalinas, onde é retirado os minérios, as rochas sedimentares, onde existe o carvão e o petróleo, e, enfim. Nós vamos as atividades, as respostas das atividades no final começam aqui na 197, tá bom? Aí vai falar da erosão, da sedimentação, da formação dos planaltos, das depressões, das planícies, ok? Tem o mapa do Brasil físico, que é o mapa da altitude de determinada região, que nós já falamos. Aqui tem esse mapa, a gente chama, o que mede a altitude da Terra é chamada de altimetria. Então esse aqui é o mapa altímetro, que é o mapa que identifica a altitude do relevo. Ok? Nós já trabalhamos isso aqui, o que é montanha, o que é morro, o que é depressão, o que é planalto, enfim. No fundo do mar também tem um relevo diferenciado, ele não é plano. Tem importante isso, as cores que são universais, que são combinado para identificar as altitudes, quanto mais escuro, mais alto, quanto mais claro, mais baixo, até o nível do mar aqui. Ok? Aqui, pessoal, as experiências, que a primeira fala sobre o intemperismo, que fala de a modificação da rocha ou do relevo de acordo com as diferenças entre frio e calor. Na experiência 2, fala dos materiais que são transportados das áreas mais baixas para as áreas das áreas mais altas para as áreas mais baixas, transportado pelo vento, pela ação do vento, que forma a sedimentação, ou seja, é aquela questão, você pega uma caixa de sapato, alguns fizeram, vou colocar lá como exemplo para vocês. Coloca uma quantidade de areia aqui, pega um secador de cabelo e empurra essa areia para as forminhas de gelo. Quanto mais próximas, fica mais sedimentos, ou seja, vai formando as planícies, vai formando os planaltos. Quanto mais longe a terra, a ação do vento vai diminuindo. Então é importante para a formação dos planaltos, das partes mais baixas, das planícies, das depressões. Ok? A experiência 3 é a experiência da erosão, que a gente pega uma caixa de sapato também, uma bacia cheia de areia, faz o caminho da água descendo, onde a água bate nessa areia, vai fazendo um buraco que a gente chama de erosão. A gente pega uma calhazinha e faz a água descer numa velocidade até bater na areia. Então a ação da água na areia forma buracos que a gente chama de erosão. Tá bom? Então aqui, ó, vai começar as atividades da página 209. Então isso que vocês vão fazer e vão me enviar daqui a uma semana, na quinta-feira que vem. Ok? Então, o que afeta o relevo? Por quê? Primeiro, a ação do vento. Por quê? Aí eu quero que vocês coloquem lá. A ação do vento, eu não vou falar a resposta, estava quase falando a resposta aqui. O intemperismo, a ação do vento. Por quê? Como é que eles agem? É essas experiências que vocês viram aqui, que alguns fizeram, outros não. Não é obrigatório fazer, não deixei como uma atividade obrigatória. Represente na 2, por meio de um desenho, de uma colagem ou escrevendo,
como o intemperismo, os ventos e a água corrente e o homem afetam o relevo. Tentam fazer um desenho, pessoal, não precisam colocar os três: intemperismo, diferença de frio e calor, ação do vento leva os sedimentos, a água corrente afeta o relevo na erosão. Façam algum desenho representando isso, ou escrevam, que está tudo lá no capítulo que começa na página 197. Tá bom? Agora aqui, ó, diálogo, contexto. Isso aqui é a atividade mais importante. Como se forma o relevo terrestre? Ou seja, como a diferença de altitude se forma. Os dois tipos de rocha e todas essas ações que está falando aqui e está falando lá no capítulo. Agora, pegue o seu encarte de mapas que está lá no fim da apostila, ou pode voltar também nesse mapa aqui, físico do Brasil, também vocês vão conseguir responder. Deixa eu voltar lá. Aqui. Para responder as perguntas. O que é representado na legenda? Qual que é a legenda? A diferença de cores. O que é representado na diferença de cores? Que cor representa os planaltos? Vocês vão colocar aqui, escrever a cor. As maiores altitudes do relevo brasileiro são indicadas por qual cor? E o que ela representa? O que essa cor representa? Está lá na legenda do mapa. O nosso litoral é formado também por uma planície, que mais ou menos começa o nível do mar, começa uma parte plana. Qual o nome que essa planície recebe? Está lá também a resposta, procurem lá no capítulo, anteriormente a esse, começa na página 197. Agora a 3. Agora, sobrepõe a folha acetato do mapa do Brasil físico e responda. Pessoal, isso aqui, ó, tentem fazer. Mas é aquela transparência que eu gostaria de trabalhar com vocês na sala de aula. Se der tempo, eu vou tentar fazer um vídeo. Falei que ia tentar fazer o vídeo das experiências, não consegui. Eu vou tentar fazer um vídeo dessa transparência. E aí, vocês vão analisar, porque qual que é a transparência? Vão ver o estado. Então, fala aqui, ó, que tipo de relevo o estado onde você mora apresenta. Então, vamos voltar aqui no mapa do Brasil físico, ó. Que tipo de relevo? Eu vou ampliar aqui, para vocês verem certinho. Que eu vou colocar aqui mais ou menos o nosso estado. Então, aqui, ó, o estado do Mato Grosso do Sul, ó, começa aqui, nessa parte aqui, vai acompanhando a mãozinha. Faz essa volta até no Rio Paraná e desce até aqui o final do Rio Paraná. Faz essa volta. Que tipo de relevo está apresentando nessa região aqui, ó? Então a gente vê aqui a cor verde, o marrom mais escuro, o marrom mais claro e o amarelo. Que tipo de relevo representa essas três cores? Ok? Então vocês às vezes não vão precisar da transparência. Com essa explicação aqui, a gente já consegue identificar, ó, essa região que eu marquei aqui é o nosso estado. Então, que relevo apresenta aqui nas cores verde, amarela, marrom claro e marrom escuro? Tá bom? Acho que a gente consegue, com essa observação aqui, a gente já consegue responder alguma coisa lá embaixo. Tá bom? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Descreva os tipos de relevo registrados na questão anterior. Nessa aqui, vocês vão escrever só o nome dos relevos. Se é montanha, se é planície, se é planalto, se é depressão, que tipo de relevo apresenta aqui. Aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, planície. Como que é uma planície? É uma região de montanhosa, cheia de montanha, cheia de morro? Não. Então vocês vão identificar, descrever os tipos de relevo que vocês colocaram aqui na A. Tá bom? Existe alguma serra no seu estado? Qual é o nome dela? Existe uma serra aqui no nosso estado. Tentem identificar. Eu sei que vai ser um pouco difícil. Se não conseguirem, não tem problema. Que não está aqui nesse mapa. Deixa eu ampliar, vamos ver se a gente consegue ver. Que na verdade é uma serra que faz de fora a fora aqui no nosso estado. Ela faz a divisão das bacias, entre a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. É uma parte mais alta
que existe aqui no meio do estado. Tá bom? É o nome de uma cidade também. Vou dar uma dica para vocês para ajudar. Ok? Vamos lá embaixo agora. Estou reduzindo aqui, ficou tudo branco. Mas já já ele volta. Aí voltou. Vou reduzir mais um pouco. Demora um pouquinho. Então tá, vamos lá embaixo de novo. Lá na atividade. Aí tem a última atividade agora. Tá demorando um pouquinho. Essa daqui. Então, qual o nome da serra que existe no nosso estado? A dica é o nome de uma cidade que é próxima àquela cidade de Rio Brilhante. Agora aqui, ó, observe a imagem. Então, essa imagem aqui é da cidade do Rio de Janeiro. Essa imagem. Então, as partes, dependendo da cor, é a parte mais alta. Então, aqui está mostrando de outra perspectiva e aqui está mostrando de cima. O mapa fala perfil topográfico. Então, essa parte vermelha é a parte mais alta, que nem aqui, ó, altitude, ó, quase 400 metros, que é o chamado Pão de Açúcar. Se você fosse um escalador, aqui é o Pão de Açúcar e aqui é o Morro da Urca. Aqui, ó, Morro da Urca, desculpe. Morro da Urca é mais baixo, né? Tá a 200 metros e o Pão de Açúcar a 400 metros, é o dobro de altitude. Se você fosse um escalador que gostasse de montanha alta, gostasse de escalar a maior montanha, o Pico do Everest, que é uma das maiores montanhas do mundo, se você fosse um escalador, qual desses dois lugares você escolheria para escalar? E por quê? Aí vai uma resposta pessoal de vocês. Tá bom? Então tá. Pessoal, essa é a atividade que vocês vão ter que fazer. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Eu sei que às vezes ficou um pouco confuso, porque a gente não está lá com a transparência para vocês colocarem o estado certinho em cima do mapa físico do Brasil. Mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos para vocês. Que vocês não entenderem, vocês mandam mensagem para mim no WhatsApp que eu explico para vocês. Ok? Mas eu acho que dá para fazer. Vocês vão ter uma semana para fazer essa atividade. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos voltar aqui na abertura. Então tá bom. Fiquem bem. Qualquer dúvida eu falar de novo, entre em contato comigo. Vamos ver se a gente consegue fazer essa atividade, que é uma atividade que vai cair na prova bimestral. Então, a live de quinta-feira que nós vamos fazer, vocês vão assistir depois da live, vai ser sobre história. Ok? Abração, fiquem bem e fiquem em casa por enquanto. Abraço a todos.